Oi, gente! Então, bom dia! Ainda numa quinta-feira linda e maravilhosa, quinta-feira, dia 22, nós vamos agora com a nossa aula de ciência, continuando aquele assunto que eu sei que vocês amam, que é animais, né? Então, vamos lá? Vamos falar agora sobre os animais vertebrados e animais invertebrados, né? Vamos estudar essa classificação e saber quem é vertebrado e quem é invertebrado e quais são as suas características, ok? Então, aqui pede para a gente formar uma dupla com o colega, né? Pedir para que ele se curve, depois tocar suavemente no meio das costas, para perceber, sabe o que? A coluna vertebral, que essa é a principal característica dos vertebrados, é possuir a coluna vertebral, que é essa coluninha aqui, esse osso aqui, ó, ele é formado de várias vértebras, vários pedacinhos encaixados um no outro, né? Então, os ossos do esqueleto, incluindo os da coluna vertebral, ajudam a movimentar, sustentar e proteger o corpo. O ser humano, as aves, as cobras, os sapos e os peixes são exemplos de animais que possuem coluna vertebral, certo? E os animais que possuem coluna vertebral são chamados de vertebrados. Veja a seguir o esqueleto de dois animais vertebrados. A coluna vertebral está destacada em azul. Olha só, gente. Esse é o esqueleto de um gato, né? A representação, porque é um desenho. Então, tudo que for azul aqui é a coluna vertebral. E aqui é o esqueleto de uma ave, certo? Então, aqui está a coluna vertebral. Esses dois animais são vertebrados, certo? Seguindo, então, lá na página 186, olha, os animais vertebrados, eles podem ser divididos em vários grupos, diferentes grupos. E nós vamos estudar cada grupo dos vertebrados, ok? Vamos lá. Os peixes, por exemplo. Os peixes são animais que vivem em ambiente aquático, que se locomovem com auxílio de nadadeiras, distribuídas pelo corpo todo, porque vocês já viram, eles têm umas nadadeiras aqui, tem nadadeiras aqui e tem umas nadadeiras no final, no rabo, né? Então, geralmente tem o corpo revestido de escamas. Quando ele diz geralmente, é porque tem alguns peixes que não tem um corpo revestido de escamas, tem o corpo revestido de um couro duro, né? Mas não chega a ser escama, tá certo? Então, de maneira geral, os peixes se desenvolvem em ovos, né? Eles colocam ovos fora do corpo da fêmea. Lembra que a gente já falou sobre isso lá na fecundação, né? E alguns exemplos de peixes, alguns exemplos de peixes são o dourado, o tubarão e a arraia. Nesse caso aqui, olha, nós temos o dourado, que pode chegar até 50 centímetros de comprimento. Certo? Olha aqui as nadadeiras, nadadeira aqui em cima, aqui embaixo, no final, no rabo, ok? E agora vamos para os anfíbios. Quem são os anfíbios? São animais que podem viver em ambientes aquáticos e terrestres, né? Eles possuem pele lisa e úmida e pernas adaptadas para saltar, para caminhar ou também nadar. Certo? Então, eles podem fazer as três coisas, as três ações. Lembrando do verbo que a gente acabou de estudar: saltar, caminhar ou nadar. A maioria dos anfíbios se desenvolve em ovos fora do corpo da fêmea, né? E como exemplo de anfíbios, nós temos as pererecas, os sapos, as rãs, né? Porque quando a gente ainda não conhece, a gente diz que tudo é sapo. Se é um sapo grande, é um sapão. Se é um sapo médio, é um sapo. Se for um sapo pequeno, é um sapinho. Muitas vezes o sapinho é uma rã, o médio é uma perereca, o grande é um cururu, né? Ou uma gia, que são tipos de anfíbios, tá certo? Mas que têm denominações diferentes, certo?
Temos aqui na página 187, olha, as aves, que também, lembrando aqui que todos esses têm coluna vertebral, são vertebrados, né? Então, os peixes têm, os anfíbios, todos os sapos, pererecas e rãs têm coluna vertebral. As aves, como nós já vimos, as aves possuem bico, o corpo coberto por penas, um par de asas e a maioria delas voa. A maioria, não todos, né? Não todas as aves. Algumas apenas caminham, como os pinguins, os avestruzes e as emas, né? O pinguim porque é gordinho e tem as asas curtinhas, então eles não voam, né? Os avestruzes são grandes e pesados, né? E as emas também, certo? Por isso não voam. As aves se desenvolvem no interior do ovo, né? Dentro do ovo, mas que fica fora do corpo da mãe, porque eles colocam os ovos e depois vão chocar e esperar para nascer o filhote. Como exemplo de aves, nós temos a arara, essa aqui é a arara canindé, temos o beija-flor, o pardal, que são passarinhos, né? Aqui agora nós temos répteis. Quem são os répteis? Tia, os répteis também têm coluna vertebral? Tem, eles são do grupo dos vertebrados. Os répteis são animais que possuem o corpo coberto por escamas, placas ou carapaças. Alguns se movimentam andando, outros correndo e alguns por meio de movimentos laterais do corpo, fazendo assim como as serpentes, as cobras, né? As cobras rastejam, né? Faz um movimento do corpo para poder se movimentar, como é que se diz? Se deslocar de um lugar para o outro. A maioria dos répteis se desenvolve em ovos fora do corpo da mãe, da fêmea. Como exemplo de répteis, nós temos as serpentes, todas as cobras são répteis, os lagartos, todos os lagartos, camaleão, a lagartixa, aquela víbora que tem né? Todos. Então, as tartarugas, certo? São répteis. Então, temos aqui, olha, uma cascavel, certo? Os jacarés, crocodilos são répteis. Os mamíferos. Quem são os mamíferos? Mamíferos possuem o corpo coberto por pelos. Inclusive, nós fazemos parte do grupo dos mamíferos. Somos animais vertebrados, porque possuímos coluna vertebral do grupo dos mamíferos. E qual é a característica dos mamíferos? A característica mais importante: mamar quando filhotes. Por isso somos mamíferos, ok? Então, estes animais se alimentam de leite materno até certo tempo após o nascimento. A maioria se desenvolve até o nascimento no interior da fêmea, ou seja, fica no corpo da mãe, né? Em um órgão chamado útero. Nós vimos isso lá na fecundação. Como exemplos de mamíferos, nós podemos citar o lobo-guará, o elefante, o gorila e todos da família dos macacos. O mico-leão-dourado, os macacos maiores, os gorilas, como foi dito aqui, né? Certo? O cachorro, o gatinho, são mamíferos, ok? Então, lá na página 188, nossa, nós temos aqui... Quem nós temos aqui? Os animais invertebrados, aqueles que não possuem coluna vertebral. Eles são chamados assim, invertebrados. Nós temos aqui, olha só, a minhoca não tem coluna, a borboleta não tem coluna vertebral, a aranha também não, o caranguejo também não, a esponja do mar também não, a estrela do mar também não. Então, gente, olha só, temos aqui agora, deixe-me ver, lá na página 189, temos aqui uma atividade, certo? Lá você vai colocar a letrinha correspondente com a característica do esqueleto, certo? Olha,
O A é de um peixe, né? Então, você vai colocar A aqui, esqueleto de um peixe. Vamos fazer aqui rapidinho, né? Página 190, né? Não, 189, desculpa. Lá na página 189, nós temos... o primeiro é um esqueleto de um réptil. O primeiro quadrinho é do C, olha. C é o esqueleto de um réptil, aqui, certo? O esqueleto de um mamífero aqui é o D, quadrinho D, o 2, certo? Esqueleto de um mamífero. O terceiro quadrinho aqui é esqueleto de um peixe, é o A. E o último é o esqueleto de uma ave, é o B. Então, ficou assim, C, D, A, B, lá na página 189. Lá na página 190, o que nós temos na página 190? 190, lá na questão 2, diz o seguinte: nas imagens abaixo existe um animal intruso que não pertence ao mesmo grupo, né? Quanto à presença de coluna vertebral, olha só, em seu esqueleto, circule o animal intruso. Nós temos o lagarto é um réptil, então ele é do grupo dos vertebrados, não é ele o intruso. O tubarão branco é peixe, é do grupo dos vertebrados, não é ele o intruso. O pato também é vertebrado, é das aves, não é ele o intruso. A anta é mamífero, é do grupo dos vertebrados. Agora nós temos aqui um caracol, gente. O caracol, ele não tem coluna vertebral, então ele não era para estar aqui. O intruso é ele. Vamos ver o próximo. O sapo, um sapo asiático, né? Ele tem coluna vertebral, é do grupo dos anfíbios. Então, o único intruso aqui é o caracol. Circula aí o caracol, ok? Na B, ele diz o seguinte: a A é para circular. Na B, ele faz uma pergunta: o animal que você circulou é vertebrado ou invertebrado? Então, a sua resposta é invertebrado. O caracol não possui coluna, ele é invertebrado, ok? Na C, ele pede que você ligue cada animal à sua classificação, de acordo, né? Liga a primeira coluna com a segunda, de acordo com a classificação. Então, eu vou colocar aqui, que é para ficar fácil de vocês perceberem. Lagarto, pato, tubarão, que mais? A anta, o sapo. Vamos ver a classificação deles. Nós temos aqui, vamos ligar, né? Vou colocar do jeitinho que tá aí. Mamífero, anfíbio, réptil, peixe e ave. Então, vamos ligar aqui. Quem é a ave aqui? O pato. Quem é o peixe? O tubarão. Quem é o réptil? O lagarto. Quem é o anfíbio? O sapo. E quem é o mamífero? A anta. Ok? Ficou certinho aí o de vocês? Certo. Lá na página 191, nós temos então uma revisão sobre o que nós estudamos nesse capítulo 9, né? A Terra apresenta grande diversidade de animais, ou seja, animais diversos, cada um com suas características. Para estudar os animais, geralmente os classificamos de acordo com algumas dessas características. Vamos revisar? Então, olha, quanto ao desenvolvimento do embrião para ter o filhote, né? Ele pode ser ovíparo, vivíparo ou ovovivíparo. O ovíparo, o embrião se desenvolve em ovo, mantido no ambiente, né? Bota o ovo e bota fora do corpo da mãe. Vivíparo, o embrião se desenvolve no útero, como nós, fica dentro da barriga da mamãe até nascer. E o ovo vivíparo, onde o embrião, o bebê, né, se desenvolve em ovo
mantido no interior do corpo da fêmea. O ovo fica dentro do corpo da fêmea, até chegar a hora, certo? Quanto à presença ou ausência de coluna vertebral, certo? Gente, quando eu chamei aqui bebê, é filhote, tá? Filhote, desculpa. Quanto à presença ou ausência de coluna vertebral, os animais podem ser invertebrados, que não tem coluna vertebral, e vertebrado, se possuem coluna vertebral, ok? E nos vertebrados, nós temos essa classificação: peixes, anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, ok? Eu sei que vocês adoram estudar os animais. Então, se tiver tempo, vai para a internet, em vez de ficar olhando bobagem, vai lá pesquisar que animal é esse, como é o nome dele, onde ele vive, quais são as suas características, ele é de qual grupo, será que ele é vertebrado ou invertebrado, será que ele é uma ave, um mamífero, um réptil, sei lá. Faz alguma coisa, pesquisa, estuda. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.